Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de fevereiro do CADIF 11. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Vem falando sobre a consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Mesmo se você for um investidor experiente, vale a pena você ter um especialista ali para poder ter uma segunda opinião na sua carteira, né, com um olhar ali mais imparcial. Se você também tiver interesse, aqui embaixo tem mais informações a respeito do nosso grupo VIP do WhatsApp. Para isso, basta você se tornar membro do nosso canal. Aqui embaixo tem um botão tornar-se membro, ou então na descrição do vídeo tem um link para você clicar e fazer o seu cadastro. Na descrição também você vai encontrar todos os benefícios que os membros possuem. Tem também informações a respeito do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Se você tiver interesse, aqui embaixo tem maiores detalhes em relação a esse serviço. Se ficar com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram, que eu terei o prazer em responder. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de fevereiro do CADIF 11. O rendimento anunciado para ser pago agora em março foi de R$ 1,50. Hoje, quando eu estou gravando, ele terminou o pregão sendo negociado em R$ 122,44. O valor patrimonial dele está em R$ 122,92. Então está bem próximo ali, né? A cota de mercado do valor patrimonial representa ali um deságio de menos 0,39%, né? Um deságio ali de 0,39%. Nesse valor aqui, né, o fundo está entregando uma TIR de IPCA mais 8,16%, já é uma taxa aqui líquida, tá? Já descontado aqui as taxas do fundo, o que representa um spread líquido sobre a NTNB de 0,32%. O carrego aqui da carteira do fundo está em IPCA mais 9,2%, tendo por base as debêntures, tá? Que fazem parte aqui do portfólio do fundo. Duration do fundo 5,6 anos, o fundo está 97% alocado em debêntures de infraestrutura. Atualmente a carteira do fundo está com 63 emissões, sendo 42% alocado em créditos AAA. A cota patrimonial do fundo rendeu IMAB, mais 14,7% desde o início do fundo. Aqui embaixo a gente tem mais informações a respeito do desempenho do fundo. Então, desde o início, a cota patrimonial entregou um retorno total de 116,5%, a cota mercado um retorno total de 115,57%. O IMAB no período 89,63% e o CDI 84,13%. Lembrando que tanto o IMAB quanto o CDI, esse retorno aqui, né, esse desempenho é um desempenho bruto, então teria que tirar 15% aqui do imposto de renda para poder fazer uma comparação mais justa. A gestão vem falando aqui sobre a distribuição que vai ser realizada agora no dia 11 de março, né, de R$ 1,50. E houve, né, um aumento na distribuição quando comparado ao mês passado. Aí vocês vão falar assim, Felipe, mas no mês passado foi R$ 1,70. Como assim houve um aumento, né? E a gestão vem explicando justamente isso aqui. O que acontece? No mês passado, a distribuição do fundo foi de R$ 1,70. Só que por que R$ 1,70? R$ 1,10 do que foi gerado no período e 60 centavos como um complemento do que não havia sido distribuído no mês de dezembro, porque em dezembro ele fez uma distribuição menor, 60 ou 70 centavos, enfim, algo próximo disso. E para poder complementar essa distribuição, que ficou abaixo ali do que o fundo normalmente costuma pagar, ele fez essa complementação em janeiro, tá? Então, em fevereiro, melhor dizendo, tá? Então, por conta disso que foi R$ 1,70. Mas se a gente tirar esse extraordinário, digamos assim, de 60 centavos, seria ali uma distribuição de R$ 1,10 e aí realmente houve, né, um aumento para R$ 1,50 quando comparado ali mês a mês, tá? O principal motivo dessa elevação foi a inflação medida pelo IPCA no período. Isso daí fez com que o fundo conseguisse aumentar essa distribuição agora, que vai ser paga em março, né, referente ali ao mês de fevereiro. Nos últimos 12 meses, o fundo está com um dividend yield de 12,1%. Em fevereiro houve, né, novamente ali uma abertura na curva de juros. Em janeiro, né, a gente teve um fechamento na curva de juros. Em fevereiro voltou a subir de novo. E mesmo com essa abertura na curva de juros, o IMAB ele teve um desempenho de 0,5%. E por que disso? Né? Porque no período a inflação veio bastante alta. Então acabou compensando essa abertura na curva de juros que ocorreu em fevereiro. Aqui o relatório traz dois gráficos bem interessantes que servem para a gente poder
comparar, tá? Aqui nesse primeiro gráfico a gente tem as debêntures indexadas ao CDI e aqui, né, aqui embaixo são as debêntures incentivadas, ou seja, as debêntures que são indexadas ao IPCA. E aí a gente vê aqui, né, claro, em certos momentos, né, você vai ter uma abertura e um fechamento de spread de crédito, que esse movimento de abertura e fechamento de spread de crédito é parecido, como por exemplo aqui em 2020, né, que a gente teve aquele problema sanitário grave que, enfim, ocorreu no mundo inteiro, né, a gente teve uma abertura aqui no spread de crédito, né, e aqui, essa aqui de cima, né, nesse gráfico aqui de cima, são as debêntures indexadas ao CDI, aqui nós temos aqui embaixo as debêntures indexadas ao IPCA. Então as duas tiveram um aumento no spread de crédito. Depois a gente começou a ter uma queda aqui, né, no spread de crédito, aqui da mesma forma. E aí só lembrando, né, quando eu tenho um fechamento no spread de crédito, é porque eu tenho uma valorização da debênture. Se eu tenho uma abertura no spread de crédito, é porque eu tenho uma desvalorização daquela debênture. Depois, em 2023, a gente teve aqui uma abertura novamente dos spreads, né? A gente vê aqui que de 2021 para 2022 teve uma pequena queda aqui, né? Depois meio que se manteve estável ali. Em 2023 a gente teve uma subida aqui considerável, tá? Aqui também da mesma forma, né? Nas debêntures aqui incentivadas, né, a gente teve também uma subida aqui forte, aqui já estava tendo uma subida aqui, né, nesse período, só que aí aqui, coincidentemente, a gente vê que também teve uma outra subida forte, que foi o momento ali que teve aqueles problemas com as debêntures da Light, lojas americanas, e aí isso daí acabou indo para o mercado como um todo, né, no mercado ali de crédito privado. Depois a gente começou a ter um fechamento no spread aqui, né, da mesma forma que a gente começou a ter esse outro fechamento aqui no spread, e aí agora no final de 2024, início de 2025, a gente vê que as debêntures indexadas ao CDI, elas tiveram aqui um aumento, né, o spread que teve um aumento, melhor dizendo, tá? E aí justamente isso que a gente vem comentando aqui em outros vídeos e também está sendo comentado aqui nesse relatório. Já as debêntures indexadas ao IPCA, elas se mantiveram ali com o mesmo spread. Aqui a gestão vem informando ainda, né, que 2025 tem sido um ano de maior dificuldade para a gestão aqui, uma vez que eles têm visto menos oportunidades adicionais de risco-retorno aderente ao mandato aqui do fundo. E aí, por que disso, né? Ambiente de juros elevados por um período longo pode causar uma certa retração na intenção de boas companhias em buscar financiamento de longo prazo. Então, enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso daí ao longo dos próximos meses. Em fevereiro, os fundos da Quineia adquiriram, né, a totalidade da emissão da GDPar SN, controlada pela GD-SAN. A GDPar SN conta com 42 usinas de geração fotovoltaica de energia solar na modalidade de geração distribuída. Suas usinas já são operacionais e distribuídas geograficamente, mas com maior presença nos estados de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Mais embaixo nós vamos ver as principais características dessa debenture. Aqui a gestão vem trazendo uma atualização da carteira. No fim do mês, eles tiveram conhecimento sobre o indeferimento do pedido de renovação da licença de operação do complexo eólico Ventos de São Clemente. É um investimento aqui tanto do CADIF quanto do KNDI, e aí eles vêm falando que sem essa licença de operação válida, a companhia não pode operar. Só que depois eles conseguiram reverter isso daí na justiça através de uma liminar. Então a gente tem que ver como é que vai ficar isso daí, né, enfim, para os próximos meses. Eles vêm trazendo aqui, né, nosso investimento foi realizado através de uma debênture de aproximadamente 13 anos, cujo vencimento está previsto para 2030 e conta com um prazo entre o fim da dívida e do PPA de cerca de 6 anos. O que isso aqui quer dizer? Que vai acabar ali a dívida, né? Enfim, quando a debênture vencer, ainda tem mais 6 anos de prazo de concessão. Isso daí é muito interessante porque, enfim, qualquer problema que ocorrer, você precisa ali, por exemplo, fazer alguma concessão, um waiver, alguma coisa nesse sentido. Você consegue alongar essa dívida e mesmo alongando essa dívida, ela vai estar naquele período em que a concessão ainda vai estar em vigor, tá? Então, isso aí traz uma segurança, porque imagina, eu tenho uma dívida que vence em 7 anos. E aí eu tenho, sei lá, uma concessão que vence em 8 anos. Eu tenho
um prazo muito curto ali, se eu precisar, enfim, prorrogar ali aquela dívida e tudo mais, eu vou ter uma margem muito pequena para poder fazer isso, porque o interessante é que eu prorrogue, né, por óbvio, aquela minha dívida, né, se for o caso, que eu prolongue aquela minha dívida, mas que essa prolongação dessa dívida esteja dentro daquele prazo, né, daquele período em que a concessão vai estar em vigor por questões de garantia, né? Isso daí é bem claro. Então, aqui, né, a gente vê que tem uma margem interessante para que, se, enfim, vier a dar algum tipo de problema, que consiga tentar reverter isso aí de forma judicial, como está sendo feito aqui agora, ou, enfim, através de medidas administrativas e assim vai. E aí, isso daí, né, você consegue alongar, né, essa dívida, já que você tem essa gordura, né, essa margem para poder estar fazendo essa prorrogação. E eles vêm trazendo aqui, né, que a decisão de não renovação da licença pela Agência Estadual de Meio Ambiente ali de Pernambuco, né, ocorreu na penúltima semana de fevereiro, tendo como base reivindicações por parte de membros da comunidade local. O indeferimento provocou a paralisação do parque até a semana seguinte, quando a companhia obteve liminar na Justiça Estadual para a retomada da operação. Hoje o complexo está operando normalmente, apesar da negociação junto ao órgão ambiental ainda estar em andamento. Então vamos ver como é que vai ficar toda essa questão, né, nos próximos meses aí, certamente, enfim, nos próximos relatórios ali a gestão irá atualizar o andamento, né, de toda essa questão aqui. Aqui nós temos o portfólio do fundo, então o fundo está 97% alocado em debêntures, com uma taxa ele tendo por base marcação ao mercado, né, de IPCA mais 9,23%. Títulos públicos, né, 3% aqui do patrimônio do fundo, e aí somando, né, tanto a parte de debêntures quanto os títulos públicos, aqui nós temos um carrego de IPCA mais 9,24%. Aqui nós temos título, né, a debênture que foi acrescentado agora no mês de fevereiro, né, então GDPAR aqui, SR Participações e Projetos Solares, GDSAM, com uma taxa de IPCA mais 9,33% e duration de 4,3 anos. Atualmente o fundo está 30% do patrimônio alocado em saneamento, 18,6% em transmissão, 18,4% de geração solar, 16% rodovias, 6,4% de geração térmica, 5% de geração eólica, 2,7% energia, 1,7% telecomunicação e 1% de geração hídrica. Aqui nós temos alocação por rate. Todos os ativos, né, que possuem classificação são classificados com rating A, que vai do AAA até o rating A, e possui aqui 8,5% em ativos que não possuem rating. E para finalizar, eu separei aqui a última debênture, né, que foi adicionada aqui na carteira, né, a GDPAR. Então, usinas distribuídas geograficamente no Brasil, mas com maior presença no Rio Grande do Sul e São Paulo. Capacidade instalada de 100,3 MW pico, além da diversificação por conexão com a rede distribuidora, a companhia conta também com uma boa diversificação de clientes, tendo como principais a Raia Drogasil, Raizen e Claro. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se tiver algum feedback com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso aí ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.